Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Aqui é o irmão Misael. Eu trago aqui mais um vídeo do canal Atos 2. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Atos 2. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, têm comentado, deixado seu like, que têm se inscrevido no nosso canal. Essas funções são muito importantes para que o YouTube continue divulgando, os nossos vídeos e outras pessoas possam continuar assistindo e compreendendo, entendendo mais a palavra de Deus, tá bom? É muito prazer, sejam todos bem-vindos ao canal, sinta-se à vontade, tá? Deixe seu like, inscreva-se, ative os sininhos das notificações, comenta, compartilhe, tá? Isso é muito importante. Hoje vamos estar falando sobre uma palavra aqui em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim, Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito importante nós entendermos esse versículo, onde Pedro fala aqui que nós somos a geração eleita, povo de exclusividade de Deus e nação santa, a fins de proclamar virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que falei pontos importantes aqui que não cabe a mim e nem a você, pela minha própria capacidade, e nem você pela sua própria capacidade, termos sozinho. Nós só somos uma geração eleita, nós só somos sacerdócio real, nós só somos, povo, de propriedade exclusiva, porque Cristo nos amou. E Ele nos chamou para nós proclamar as virtudes. Cristo Jesus nos amou, de tal maneira que nos salvou da escravidão do pecado, nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. São pontos interessantes que faz de mim, que faz de você, ser filhos, cordeiros de Cristo. Amém? E hoje vamos estar falando sobre o tema da mensagem desse vídeo eu tenho aqui um tema: por que somos a geração eleita? Somos a geração eleita não pelos nossos próprios méritos, porque se fosse pelos nossos próprios méritos, nós não estaremos aqui. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você raciocine comigo. Quais são os nossos próprios méritos que nos fez chegar até aqui? Nenhum. Observa, como que Deus ele escolhe Raabe para ser uma anfitriã, uma mulher que escondeu ali os espias, que escondeu ali os guardas de Josué. Raabe era uma meretriz. E na hora que as muralhas caíram, e quando Jericó foi destruída, a casa de Raabe só não foi destruída porque tinha um fio de escarlate em sua janela. Aquele fio de escarlate, quem sabe ali a Bíblia nos conta, mas é o pensamento meu, quem sabe que aquela vizinhança de Raabe não entendeu qual aquele significado daquele cordão de escarlate, sangue, seria apenas mais
um hábito dela. Mas para Josué sabia que Raabe tinha aceitado, né, ali a direção do Espírito Santo de Deus. Porque se fosse pelos nossos próprios méritos, nós não estaremos aqui. Jacó, o homem que era enganador, trapaceiro, e Deus escolheu ele também para ser ali, cumprir as promessas que ele fez para Abraão. Davi, o homem que o homem que roubou a mulher de Urias, que planejou o pecado para ficar com a mulher de Urias. E mesmo assim, Deus chamou ele de um homem segundo seu coração. Paulo, o homem que perseguia os cristãos, Paulo também estava presente na morte de Estevão. Isso mesmo. E Deus fez dele um vaso escolhido. E Deus mostrou para ele o quanto é difícil padecer pelo amor da palavra de Deus. Então, nós somos a geração eleita porque não é pelos nossos próprios méritos, porque méritos nós não temos nenhum, tá? Nós somos a geração eleita porque fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você, e eu sempre falo, não foi da queda do homem que Deus começou a amar o homem, não. Antes do pecado, Deus já amava o homem. Antes da fundação desse mundo, Deus já amou o homem, a sua criação. A prova é tanta que o pecado não teve poder, não teve capaz de separar o amor de Deus para conosco. A prova é tanta que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E nessa obra salvícola de Cristo Jesus, Cristo nos abriu a porta da salvação. E Cristo fez aqueles que pela alta sociedade são chamados de loucos, que são chamados de ridículos, que são chamados de pessoas que viveu a vida inteira errada e hoje se encontra na igreja. Deus nos chamou nós para sermos uma geração eleita. Amém? Isso aqui é muito profundo. Eu poderia ficar aqui umas 2 horas falando sobre esse assunto, mas aí eu seria um pouco cansativo. Não que a palavra de Deus é cansativa, não é isso, mas a minha forma de pronunciar às vezes pode até ser. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me assiste, que está vendo esse vídeo nesse domingo à tarde, eu quero dizer para você que Deus também está te chamando você para ser uma geração eleita. Uma geração eleita aqui não é pelos seus próprios caprichos, pelas suas próprias capacidades, não. Uma geração eleita que tem uma nova identidade, que tem a identidade de Cristo Jesus. Nós somos chamados assim, chamados de geração eleita por alguns motivos. O primeiro ponto é eleição, pela graça de Deus. Não fomos escolhidos por mérito, porque se fosse pela questão de méritos, ninguém estaria aqui. Ninguém, né? Aleluia. Mas porque Deus nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. É por isso que somos a geração eleita. Se os irmãos estão vendo, entendendo que a questão de geração eleita é as pessoas que quando ouvem, entendem esse versículo, as pessoas se colocam para ser cristão, precisa ser perfeito, precisa ser santo. Não. A Bíblia nos garante, se nós formos fiel a Deus, Ele será fiel conosco. Por isso, meu irmão, se você se encontra nessa situação, com esse pensamento, eu não vou ser cristão, eu não vou ser mais crente porque eu não consigo ser perfeito. Perfeito, quanto aqui na terra, nós não vamos ser. Mas a gente precisa aceitar uma nova identidade, uma nova caminhada, né? Precisamos ter uma nova direção, uma nova visão de ver as coisas.
E isso nós temos só em Cristo Jesus. Eleição pela graça de Deus. Não fomos escolhidos pelos próprios nossos méritos, para que ninguém venha se vangloriar, né? Mas porque Deus nos amou primeiro, porque todos, né, nós pecamos, né? E nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo de número 4 e 5, eu quero compartilhar com você. Bora comigo? Por favor, abra a tua Bíblia. Vamos acompanhar a Bíblia comigo. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo de número 5, diz assim, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Nos predestinou para ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus. Ou seja, então, aleluia, ele nos amou primeiro. É por isso que somos a geração eleita. E você quer se tornar uma geração eleita? Aceite Jesus. Venha para Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixa que a identidade de Cristo brilhe em você. Mesmo que o mundo veja o nosso passado, enxerga uma Raabe, enxerga um Jacó, enxerga um Saulo, né? Aleluia. O nosso passado pode até ser tenebroso, mas a cruz de Cristo está no nosso coração. O sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário nos purificou. E nós somos chamados da geração eleita, porque ele nos amou primeiro. 2, somos chamados, né, de geração eleita, porque chamados das trevas para a luz. Então Cristo Jesus nos resgatou das trevas, aleluia, e nos levou para a sua luz, porque ele é a luz do mundo. Antes estávamos no pecado, né, aleluia, mas agora vivemos na luz de Cristo. Antes nós estávamos no pecado e ele nos resgatou. E hoje nós estamos na luz de Cristo. E na luz de Cristo, aleluia, desaparece todos os meus pecados porque ele perdoou. Aleluia. Por isso somos uma geração eleita. Porque Cristo Jesus nos deu uma nova direção de vida. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou da escravidão do pecado, da condenação eterna, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Ou seja, hoje estamos na luz, porque ele é a luz do mundo. E se estamos na luz, estamos bem-aventurados. Estamos na luz e somos, aleluia, dirigidos pelo amor de Deus. Somos guiados pelo amor de Deus. Aleluia. Vivemos não apenas para o mundo, mas vivemos de acordo do padrão de Cristo Jesus. O caráter de Deus é moldado, aleluia, molda em nossas vidas. E onde estiver a minha carne, onde estiver a minha própria vontade, elas são preenchidas pelo caráter e a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Somos chamados uma geração eleita, né? Porque povo exclusivo de Deus, né? Porque pertencemos a Ele, comprados pelo seu sangue. Aleluia. Sangue de quem? De Jesus. Isso nos diferencia do mundo. Aleluia. Isso nos faz ser diferente, porque somos comprados pelo sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo, ele rompeu a barreira, ele rompeu, né, a separação. Aleluia. E isso que nos faz ser diferente do mundo. O que me faz ser diferente do mundo, o que te faz ser diferente do mundo, não é o seu falar. O que te faz ser diferente do mundo não é a sua inteligência, não é a sua capacidade de pronunciar a palavra, não. Aleluia. O que te faz ser diferente do mundo é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6,
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, aleluia, e 20, diz assim a poderosa palavra do Senhor: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois vós mesmo? 20, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Aleluia. Então nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Aleluia. Isso nos faz ser diferente do mundo. Isso nos faz ter uma diferença do mundo. Eu preciso glorificar a Cristo no meu corpo. E nisto já parte da questão de fazer a diferença no mundo de indiferença. Se Cristo me amou, devo amar. Se Cristo perdoou, devo perdoar. E eu, como igreja, devo até mesmo saber me comportar nas minhas vestes, das minhas falas, das minhas condutas, do meu modo de ver, do meu modo de falar, do meu modo de expressar. Irmão Misael, é difícil, mas quando nós temos Cristo em nosso coração, Ele nos molda. Por isso que somos uma geração eleita, porque desaparece a minha vontade e seja claramente a vontade de Cristo em nossas vidas, amém? Somos, aleluia, uma geração eleita, porque temos uma missão de proclamar a palavra de Deus. Fomos escolhidos não apenas para receber bênçãos, aleluia, é a bênção, todos os tipos de bênção, mas a maior bênção é a bênção da salvação. Recebemos de bom grado. Imagine você receber alguma coisa que você não se esforçou. Ao contrário, você sempre foi contra e você recebe algum presente. Imagine você receber um presente, um dinheiro que você não merecia ganhar, você ganhou. Assim é a salvação de Cristo em nossas vidas. E isso nós temos que proclamar ao mundo essas verdades que o mundo precisa conhecer. O mundo precisa ouvir e conhecer, Aleluia. Fomos escolhidos não apenas para receber bênçãos, mas para anunciar o Evangelho e refletir a glória de Deus em nós. Se somos templo e morada do Espírito Santo, a glória de Deus tem que refletir em nossas vidas. Entende? Aleluia. Então a gente coloca algo em nossa cabeça que é difícil sermos uma geração eleita. Uma geração eleita não quer dizer que eu sou maior, superior ao meu próximo. Eu sou melhor, eu sou santarrão. Não. Ser uma geração eleita é ter a característica de Cristo aqui no mundo. Você sente o peso disso? Temos a característica, aleluia, de Cristo em nossas vidas. Aleluia. E isso que nos torna ser importantes. Isso que nos torna ser, aleluia, preciosidade diante de Deus. Aleluia. Aí alguém olha para nós, quem é ele, quem é ela? Outrora fumava, bebia, era viciado, fazia coisas que não era do agrado da sociedade, até mesmo de Deus. Mas eu fui alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. Você também pode ser alcançado, basta você querer. E Deus está te chamando, você também, você que não é cristão, aleluia, para se tornar essa geração eleita. Aleluia, uma geração que rompe com o mundo, mas uma geração que está de mão dada com Cristo Jesus. Aleluia, e nós temos o dever e a missão de anunciar isso para o mundo, de proclamar o Evangelho, anunciar a palavra de Cristo em nossas vidas, na voz de ele falar da palavra, de testemunho, de comportamento, aleluia. Quem é a igreja se comporta como igreja. Uma geração eleita, aleluia, povo real, aleluia. Ele pode andar em qualquer lugar, mas ele não se contamina com as coisas, aleluia. Ele continue com as suas vestes reais.
ele continue com a sua atitude real. Aleluia. Ele não muda, aleluia, o seu vocabulário de povo, de realeza. Não, aleluia. Ou seja, somos igreja, aleluia. E Deus, ele sempre vai nos moldando, Deus sempre vai nos preparando. Isso é ser uma geração eleita. Aleluia. Marcos capítulo 16, para mim está encerrando, aleluia, essa palavra, essa mensagem. Marcos 16, versículo 15, se não me falha a memória, aleluia. Marcos 16, versículo de número 15, aleluia. E disse-lhe quem? Jesus: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E isso se chama-se família de Deus. Aleluia. Então, aleluia, Deus não pegou um grupo de pessoas e isolou para ele. Não. Aleluia. Ainda há vaga para aqueles que querem se tornar uma geração eleita, aleluia, e para que essas pessoas que tenham o desejo, que tenham aquela curiosidade de sentir, aleluia, o desejo de ser participante da glória de Deus, aleluia, é necessário que eu e você proclame a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, assim como Ele nos tirou das trevas e nos colocou para a sua maravilhosa luz. Há pessoas que também precisam sair das trevas e conhecer a luz de Cristo. A luz de Cristo ilumina o mundo e nós temos uma visão, aleluia, que rompe o nosso conhecimento, aleluia. Por isso fala que nós somos uma geração eleita. E essa geração eleita está sendo preparada pelo Espírito Santo para qualquer momento, aleluia, ao soar da trombeta de Deus, nós encontramos com Cristo para todo sempre, seremos arrebatados e estaremos com Cristo para toda a eternidade, aleluia. Possamos estar no padrão de Cristo, aleluia. Estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, amém? Deus abençoe e Deus abençoe grandemente a tua vida. Um grande abraço, comente aqui no canal, deixe seu like, compartilhe e vem conosco anunciar a palavra de Deus, amém?